Eu sou o professor Fabiano e atualmente eu estou atuando como professor categoria V aqui na rede do estado de São Paulo, na rede pública. Pessoal, comecei essa semana, então ó, é pouca experiência, mas já dá para compartilhar as primeiras impressões, né? Bom, primeiro, como que você consegue um contrato como professor eventual aqui no estado de São Paulo? No meu caso, eu fiquei sabendo que uma determinada escola estava precisando de professor eventual. E assim que eu fiquei sabendo, eu fui imediatamente. Eu saí do trabalho e ó, fui correndo lá, rapidinho. Nem vim pra casa tomar banho, trocar de roupa, nada disso. Fui direto mesmo. Cheguei lá, pedi para conversar com o diretor, expliquei do que se tratava, né? O diretor me atendeu e eu falei para ele, ó, tô no oitavo período do curso de licenciatura, tô quase concluindo, já fiz dois estágios, já dei algumas aulinhas particulares e eu fiquei sabendo que vocês estão precisando de professor categoria V, professor eventual, e eu quero me candidatar à vaga. Eu gostaria de saber o que precisa, o que eu tenho que fazer. Então ele me passou tudo certinho, o que eu tinha que fazer, quais documentos eu precisava. Ele se certificou que eu tinha o cadastro na sede, que eu tinha realizado o processo seletivo simplificado do ano anterior e estava tudo certo. Então ele pediu alguns documentos, documentos básicos do dia a dia, como comprovante de residência, certidão de casamento, antecedentes criminais, essas coisas. E me encaminhou para fazer o exame admissional no próximo dia. No outro dia eu fiz o exame, compilei todos os documentos e levei para ele. Gente, estava tudo certo. Ele falou que se eu quisesse eu poderia começar já no período da tarde do mesmo dia ou poderia começar no próximo dia de manhã, que seria no caso na segunda-feira, era uma sexta-feira. Então eu preferi começar na segunda-feira para ter um tempinho de me preparar, né? Então voltei para casa, me preparei. Eu imaginava que eu fosse dar aulas de história, né? Que eu fosse eventuar substituindo algum professor de história ou alguma disciplina correlata. Cheguei na escola segunda-feira às 7 da manhã, a vice-diretora me atendeu e passou o meu cronograma, uma tabelinha com os horários e quais aulas eu estaria substituindo o professor. Me explicou que eu deveria aplicar um conteúdo que fosse útil para os alunos, que fosse focado na disciplina deles, na disciplina que eu estaria substituindo. Ou seja, nada de dar aula de história quando as aulas eram de matemática. Então, pessoal, minha graduação é em história e eu tive que começar dando aula de matemática. Tive que começar dando aula de matemática para o sétimo ano. A minha sorte é que era sétimo ano, né? E tem um detalhe, né, gente? Nós, nós já estivemos no fundamental e no médio, e nós estudamos todas essas disciplinas. Eu estudei matemática, estudei química, estudei física. Então eu tenho um pouco de base, um pouco de estrutura para isso. Porém, é muito diferente você ter uma graduação em história e ter que lecionar matemática. É meio que assim, opostos, não tem muito a ver. Só que eu sempre gostei de matemática, sempre gostei de física. Inclusive, eu tinha a intenção de fazer uma segunda graduação em física. Agora eu tenho a intenção de fazer uma segunda graduação em matemática, porque matemática habilita a física. E sim, farei. Bom, mas aí voltando, né? Comecei, fui para a sala de aula imediatamente às 7 da manhã, peguei as aulas e já fui direto para a sala. Não tinha material, não tinha nada. É assim, só vai. Cheguei na sala de aula, eu estava desesperado, porque eu não sabia o que fazer, o que passar. Então, eu pedi o caderno de um dos alunos, perguntei o que eles tiveram na aula anterior, e a partir daí, imediatamente desenvolvi uma estratégia para aplicar um conteúdo que fosse útil para eles e que fizesse sentido com o que o cronograma de aprendizagem deles. Eles estavam aprendendo basicamente multiplicação. Então, multiplicação, desenvolvi alguns problemas, escrevi na lousa, passei para eles.
fui ensinando, e assim foi as aulas de matemática do sétimo ano. À tarde eu tive aulas de língua portuguesa. Aulas de língua portuguesa pegou um pouco também, porque, né, professor de história, não sou professor de língua portuguesa. Mas o meu marido é professor de língua portuguesa. Então, assim, o WhatsApp ali, o WhatsApp berrou. Já mandei mensagem para ele: socorro, Deus, tenho que dar aula de língua portuguesa no terceiro ano, não sei o que passar, não tô conseguindo ser criativo o suficiente para passar algo útil para eles. Porque assim, gente, não é você chegar num terceiro ano, numa aula de língua portuguesa e dar uma aula de artes. Pelo que eu entendi na escola, não é legal fazer isso. Pelo que a vice-diretora me passou, o legal é você trabalhar o conteúdo deles. Tem alguns professores que comentaram comigo que eles dão aula de artes, de biologia, eles dão aula é, na disciplina deles e não no que eles estão substituindo. Mas no meu caso eu achei um pouco complicado isso, porque a aula é de língua portuguesa, eu quero dar aula de língua portuguesa, ainda que eu não seja professor de língua portuguesa. Ou pelo menos ajudar eles com redação, com leitura, interpretação de texto, algo nesse sentido. Então meu marido me passou um conteúdo que eu poderia estar aplicando para eles. E era um conteúdo que sim, eu conhecia, sabia fazer, sabia desenvolver, conseguia lidar com isso. Então basicamente é assim. Foi assim a semana toda. Tanto para matemática, quanto para física, quanto para biologia, língua portuguesa, tive até inglês. Até inglês. Inglês para mim foi o mais difícil. Foi o que mais pegou, porque em inglês, para nós que não somos de letras, é muito complicado ser criativo. Então eu tive que, assim, usar toda a minha criatividade para trazer algo que fosse relevante. Consegui também, mas aí eu quero compartilhar com vocês como que eu estou fazendo. Exemplo, eu sei que eu tenho muita aula de matemática no fundamental. Tenho algumas aulas de física no ensino médio. Eu entro na escola aproximadamente às 7 da manhã e saio às 18h20. Eu estou tendo 11 aulas por dia. É o limite. 11 aulas é o máximo por dia e 150 aulas é o máximo por mês. Então eu saio da escola, chego em casa e vou estudar. Vou planejar a aula do dia seguinte, vou dar uma olhada no conteúdo que eles estão tendo, o que eles vão ter na próxima aula. Tem a plataforma, né, o repositório, onde você pode ver tudo isso, pode se inteirar do conteúdo a ser aplicado. Então eu pego a próxima aula e vou estudar. Eu vou aprender, vou pesquisar, vou desenvolvendo metodologias para conseguir aplicar esse conteúdo de forma que eles consigam aprender. E está sendo assim, tem sido assim. Essa não é a maior dificuldade para mim. Para mim, o mais difícil não é eu sendo professor de história tendo que dar uma aula de matemática, porque eu consigo chegar em casa, eu tenho uma base de matemática, porque eu estudei no ensino médio, no fundamental. Consigo chegar em casa, treinar, consigo dar uma estudada, consigo fazer um planinho de aula para aplicar amanhã. A maior dificuldade é o celular. Porque assim, a gente tem a lei que proíbe o uso de celular, mas eles ficam o tempo todo no celular. O tempo todo você tem que estar pedindo, exigindo que eles guardem o celular na bolsa. E isso está pegando um pouco para mim. É, Outros professores comentam muito que tem problemas de indisciplina, bagunça, coisas do tipo. Eu não sei se é porque eu estou começando agora, mas eu não tenho tido tantos problemas quanto a indisciplina, não. A escola também é boa, né? A gestão da escola cobra muito dos alunos, dos professores também, a questão da indisciplina. Então, assim, os alunos, eles realmente eles estão prestando atenção na aula, estão estudando, eles perguntam. Então, é importante que eu chegue em casa e que eu estude, porque eles vão me perguntar coisas, eles vão me pedir ajuda no dia seguinte. E eu tenho que estar o mais preparado possível. Claro, gente, não dá para saber tudo, principalmente um conhecimento de uma outra área. Não dá para saber tudo, mas dá para fazer o máximo que você consegue para ir bem, né? E é o que eu tenho feito. Então, problemas de indisciplina eu não estou tendo. Os alunos eles estão de boa, eles estão estudando, estão se esforçando.
Nas aulas de língua portuguesa eu peço para escrever um texto, peço para ler o texto, explicar o que aquele texto está trazendo, quais são as ideias que quem escreveu quer passar, e tem dado certo. E também estou trabalhando muito com eles aulas onde eles consigam interagir entre si. Um exemplo é, tem aula de língua portuguesa, quando são duas aulas seguidas, que eu peço para eles escreverem um texto determinado, com tema, tudo certinho, e faço grupos. E após eles escreverem e terem deixado tudo prontinho, bonitinho, eu vou cobrar a leitura e a interpretação de texto. Só que eu não vou cobrar a interpretação de texto que o grupo A escreveu. Eu vou pegar o texto do grupo A, vou levar para o grupo B e vou pedir para que o grupo B leia e interprete esse texto para mim. Então, assim, fica bem interessante. Uma coisa que eu estou trabalhando com eles também é a questão da escrita e da edição. Porque é difícil de você pegar um texto escrito por uma outra pessoa, entender a letra daquela pessoa, entender de forma rápida e objetiva as ideias que o colega está tentando passar. Então o grupo A escreve, o grupo B edita, ele reescreve aquele texto. Quem vai fazer a leitura vai ter que reescrever e editar. Então a gente consegue fazer um comparativo e consegue analisar a capacidade de interpretação de texto deles. Funciona, tem funcionado. Nas aulas de física também está rolando, de matemática também está rolando, e tem sido assim. Fica a dica para vocês que pretendem ingressar como professor eventual, vai ter que estudar bastante. Porque se você, eu não sei as disciplinas de cada um, mas exemplo, se você é de história, vai ter pouquíssimas aulas de história para você eventuar. Então é legal saber um pouco de matemática, um pouco de língua portuguesa, porque é o que mais vai ter. O que mais tem é matemática e língua portuguesa. Aí depois até tem 2 ou 3 aulas de química e biologia, mas no geral é matemática, língua portuguesa e física. Fica a dica pra vocês aí, galerinha. E desejem-me sorte.